Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade ao módulo do livro, né? E o assunto que nós iremos tratar hoje será sobre as dinâmicas do clima no Brasil. Assistam com bastante atenção, hein? Dinâmicas climáticas no Brasil. A maior parte do território brasileiro está situado na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Esta é a região do planeta que mais recebe iluminação solar ao longo do ano. Por conta disso, em nosso país, há a predominância de temperaturas quentes, logicamente, havendo exceções. Então vamos relembrar quais são as zonas climáticas da Terra? Então nós temos aqui a zona tropical ou intertropical, que é aquela região que fica o quê? Entre os trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. Temos zonas temperadas, temos a zona polar, glacial ártica e a zona polar, glacial antártica. Então temos zona tropical, zonas temperadas e as zonas polares. Tempo e clima. Primeiramente, é importante saber a diferença entre tempo atmosférico e o clima. O tempo atmosférico ele representa as condições da atmosfera em determinado lugar e momento, isto é, o tempo funciona como o humor, podendo mudar a qualquer momento. Então, eu coloquei como exemplo para vocês aqui, hoje está quente, ontem choveu em Manaus, eu poderia colocar amanhã fará frio. Então, isso quer dizer que o tempo vai mudar, não é o clima que vai mudar, e sim o tempo, tá? Então, o tempo que é o momentâneo. Agora, o clima é a média dos tempos atmosféricos de um determinado local que eles observam por muitos anos, no mínimo 30 anos, ou seja, né, é uma mudança lenta, parece mais com a nossa personalidade, é uma característica que nós temos, né? Então, como o clima é a característica que predomina em um determinado lugar. Vamos agora para o exemplo do clima. Por exemplo, todo ano neva no Canadá. Então, é algo que sempre acontece, não é só uma condição momentânea, é algo que é certo de acontecer numa determinada estação do ano. Manaus é quente e úmido. Nós sabemos que a característica de Manaus é ser quente e úmida. Não quer dizer que não vá ficar frio algum dia, isso pode acontecer, né, quando chegar uma frente fria. Então, só reforçando, né, o clima, né, é a característica daquele lugar, é o que geralmente acontece naquele lugar na maior parte do ano, né, em cada estação, como que funciona, então o que geralmente acontece. Agora o tempo, como eu falei com vocês, ele está sempre mudando, às vezes está um dia ensolarado e do nada começa a chover, então você vê que o tempo mudou, ok? Então observe essa tirinha aqui agora, ó. Então, que clima horrível hoje, né? Aí ele respondeu, acho que você quis dizer tempo. Ou seja, o que mudou foi o tempo. O clima e as variações de temperatura são fundamentais para compreendermos certos comportamentos da sociedade pelo mundo. Podemos citar alguns exemplos, né? Tipo de roupa. O tipo de roupa que predomina em ser guarda-roupas, né? Se possui mais roupas de frio ou se possui mais roupas frescas, né? Ou de geral, o tipo de roupa que eu vou usar hoje. Outra coisa, analisar o percurso que deve ser evitado em caso de tempestade. Então é muito importante ficar atento à mudança, né, de tempo. Por quê? Vai chover muito hoje, então eu vou evitar, não vou pegar a estrada agora, né? Produtos agrícolas, né, que podem ser plantados em áreas mais frias ou em áreas mais quentes, né? Qual que pode ou não pode ser plantado em determinadas estações do ano. Tipo de animal que pode ser criado ou não em determinados lugares. Tem lugar que você não consegue criar determinados animais, porque ele precisa de um cuidado maior. Já tem animal que consegue, por exemplo, né, viver muito bem em áreas mais secas. Citei também aqui para vocês as formas de construções e coloquei uma casa, porque, por exemplo, vamos supor que tem um lugar que neve muito. Então eles vão construir nesses lugares casas com telhados mais inclinados, para que essa neve acumule menos, não quer dizer que não vá acumular, né? Mas para que ela não acumule muito, né? Não destruindo esse telhado.
Elementos climáticos. Para compreender o clima de um lugar, temos que levar em conta os elementos climáticos que explicam a existência de diferentes climas, né? E esses elementos, eles se relacionam com os fatores climáticos. Quais são os elementos climáticos? No caso, seria a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do ar, portanto, nas áreas mais baixas, o nível de oxigênio é maior, por isso tem alta pressão, né? A pressão é maior. Você pode observar que tem uma coluna, tem um espaço maior para esse ar circular. Nas áreas mais altas, né, o nível de oxigenação ele é menor, isso é, o ar é mais pesado, ele é rarefeito. A pressão, nesse caso, ele é menor, ele tem uma baixa pressão. Observe aqui que a coluna com esse espaço de ar, ela é menor. Então, a gente pode colocar como exemplo jogadores de futebol, né? Que eles vão para algum campeonato em áreas mais elevadas. E eles não são tão acostumados, vamos supor, com essas áreas elevadas. Então, a gente pode perceber que ele acaba ficando até mais lento, né? Às vezes, num jogo, você observa que o jogador está correndo menos, às vezes está rendendo menos, pois o ar dessas áreas, como eu disse, ele é mais pesado, né? Então, os jogadores precisarão fazer o quê? Mais força para respirar. Por isso que é muito importante, às vezes, um atleta chegar antes para poder se adaptar àquelas condições, para não sentir depois, né, com esse problema de pressão atmosférica. Temperatura. A temperatura é a indicação de dado momento, né, se está quente, se está frio, e ela influencia na pressão atmosférica. Como assim? Né, quando está quente, o ar ele se dilata e aí ele pesa menos, então a pressão ele é menor. Quando está frio, o ar se contrai, ficando mais pesado e com isso fica com uma maior pressão. No Brasil, né, em sua maioria, as áreas aqui possuem uma temperatura mais alta porque é localizada em uma área, como eu falei lá no início, que fica entre os trópicos. Umidade do ar. No caso, a umidade aqui é um dos elementos, né, que existem no ar, é a água. Umidade do ar. Um dos elementos existentes no ar é a água, seja ela sob a forma gasosa ou seja líquida. A atmosfera tem um grande, porém limitado, capacidade de conter água. Quando esse limite é atingido, dizemos que a umidade relativa do ar é de 100%, o que significa que ele está saturado, cheio de água. Nesse ponto de saturação ocorrem as precipitações. Quais seriam essas precipitações? Chuva, neve, granizo, geada, orvalho. E não existe também um ar totalmente seco, nem mesmo nos desertos. Existem apenas a baixa umidade. Quando o ar está muito seco, as pessoas logo sentem os efeitos da baixa umidade do ar, né? A garganta fica seca, o nariz pode acabar sangrando com maior facilidade por conta do ressecamento, né, dessa baixa umidade. No Brasil, um fator que contribui bastante para essa questão da umidade em algumas áreas, no caso é a vegetação, principalmente naquela área onde tem a floresta amazônica, né, que contribui para a umidade daquela área. Fatores climáticos. Os fatores climáticos são latitude, né, a vegetação, no caso do Brasil aqui, né, a floresta amazônica que contribui para a umidade. Temos a altitude, maritimidade, continentalidade e massas de ar. Latitude. Primeira coisa, a latitude, neste caso aqui, né, relacionada ao clima, ela indica a aproximação ou distanciamento de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. Então, temos áreas de baixa latitude e áreas de alta latitude. As áreas de baixa latitude são essas áreas, ó, você observa nessas linhas aqui de latitude, tá? São as áreas mais próximas da linha do Equador. E as áreas de alta latitude são as áreas mais distantes da linha do Equador. Então, essas áreas de alta latitude, como elas estão mais distantes da linha do Equador, são áreas mais frias. Você pode observar pela incidência dos raios solares, que aqui chega de forma vertical e aqui de maneira inclinada, como nós falamos lá no início. Então, com isso, as áreas que estiverem próximas à linha do Equador
serão mais quentes e as áreas que estiverem mais distante serão mais frias. É lógico que tem exceção, né? Por mais que eu tenha mencionado que essas áreas mais próximas da linha do Equador sejam mais quentes, acontece de ter exceção por conta de altitude, que nós iremos explicar agora. Altitude. A altitude é a variação de um terreno em relação ao nível do mar, né? Então, se ele está mais próximo do nível do mar, essas áreas geralmente serão mais quentes. E se são áreas mais altas em relação ao nível do mar, essas áreas então serão mais frias, né? Então, mesmo que um terreno esteja próximo da linha do Equador, se ele apresentar uma altitude elevada, se ele for muito alto, isso indicará que ele será mais frio, né? E outra coisa também que a gente pode falar aqui é que essa medição, né, é feita em metros, tá? 800 metros acima do nível do mar, 2.000 metros acima do nível do mar e assim por diante. Então agora vamos tirar aquela dúvida, né? Eu coloquei aqui áreas frias próximas à linha do Equador. Existem áreas frias próximas à linha do Equador? Sim. Por mais que eu tenha falado que as áreas mais próximas à linha do Equador são mais quentes do que aquelas áreas que são mais distantes, mas temos exceções. Como assim? Observe ponto A e ponto B. Se eu te perguntasse qual ponto, neste caso, seria mais quente, a maioria de vocês me informaria que seria o ponto A, porque ele está mais próximo da linha do Equador. Mas eu vou afirmar para vocês aqui agora que essa situação é uma situação diferente. Como assim? Neste caso aqui, eu afirmo que o ponto A ele é mais frio do que o ponto B. Como eu posso perceber isso? Através dessa legenda que eu coloquei aqui embaixo. Eu coloquei que o ponto A apresenta uma altitude média de 4.000 metros, enquanto isso o ponto B possui uma altitude média de 780 metros. Então, por isso que eu falei, ó, a altitude ela está associada com a latitude. Então, nesse caso aqui, se uma área de 4.000 metros, quer dizer que é uma área montanhosa, né? Que para ser montanha tem que ter mais de 3.000 metros de altitude. Então, esse ponto A é uma área montanhosa, ele é uma área muito alta. Em virtude disso, essa é uma área muito fria. Então, portanto, o ponto A, neste caso, será mais frio do que o ponto B, porque o ponto A ele é mais alto, ok? Maritimidade e continentalidade. Podemos observar, né, o grau de umidade nas áreas que estão sob o efeito da maritimidade e da continentalidade. A maritimidade exerce mais influência, exerce uma maior influência nas áreas litorâneas pela proximidade com o mar. Por isso, essas áreas receberão mais umidade, né? Essa área abriga-se a maior parte da população brasileira. Só que a maior parte do território brasileiro está inserido distante do litoral e, por isto, ele está sob o efeito da continentalidade, onde as áreas tendem a ser mais secas. Massas de ar. As massas de ar são partes da atmosfera com dinâmica própria, que se movimentam. Quando essas massas se deslocam, levam consigo características de temperatura e umidade. Então, quando uma massa se origina em regiões intertropicais, né, que são áreas tropicais e equatoriais, elas tendem a ser quentes, né? Quando essas massas se formam em regiões polares, elas são frias. Quando essas massas se formam em mares e oceanos, elas são úmidas, e quando elas se formam nos continentes, elas são secas. Então, massa de ar quente, só para a gente reforçar, ela é formada em áreas tropicais e equatoriais. Massa de ar fria, formada em áreas polares. Massa de ar úmida, formada em mares e oceanos. Né? Uma área onde tem água consigo traz bastante umidade. E massa de ar seca, né, que se formam nos continentes. Massas de ar no Brasil. Eu coloquei um mapa para vocês aqui para a gente analisar as massas de ar que exercem influência no território brasileiro. No verão, nós estamos sob a influência de 4 massas de ar. No inverno, estamos sob a influência de 5 massas de ar. Então, no verão, nós temos a presença da massa de ar equatorial continental, massa de ar equatorial atlântica, massa tropical continental e massa tropical atlântica. No inverno, nós temos a influência de todas essas 4, mas da massa de ar polar atlântica. Então, aqui, ó, esses N's
significam massas de ar. A letra E e a letra T, ó, a letra E é equatorial e a letra T tropical. Se a equatorial e essa aqui é tropical, isso quer dizer que essas massas são quentes. E tem o P de polar, isso quer dizer que é uma massa de ar o quê? Fria. Então, só recapitulando, o M, massas de ar. Letra E, equatorial. Letra T, tropical. Ambas estão entre os trópicos, então isso quer dizer que são quentes, recebe maior incidência de raios solares. E o P representa polar, então ele é a única fria que exerce influência no nosso território. Temos agora a letrinha A e a letrinha C. A letra A está se referindo ao Atlântico, ou seja, do Oceano Atlântico. Então, se está falando que está vindo do oceano, isso quer dizer que essa massa de ar ela será úmida. Se eu tenho o C, estou falando da porção continental. Então, isso quer dizer que a massa de ar será seca. Então, ó, M, massa de ar, E e T, equatorial, tropical, sendo quente, P, polar, sendo fria, A, de Atlântico, sendo úmida, e C, de continental, sendo seca. Só que no Brasil nós temos uma exceção. Qual seria essa exceção? Observem que aqui, ó, nesse MEC, está falando que ela é quente e úmida. Mas aí você me pergunta, se é C não deveria ser seca, porque está vindo do continente? Aí eu vou te responder, neste caso aqui, a equatorial no Brasil, ela será úmida, porque nessa área está localizada uma grande floresta, que é a floresta amazônica. Por conta disso, por mais que ela seja continental, ela será úmida. Então agora, ó, o que nós vamos observar aqui? Se é equatorial e tropical, elas serão quentes. Se for P, como eu falei, ela será fria. Todas que estiverem com a letrinha A serão úmidas. Geralmente com a letra C, né, será seca, com exceção dessa equatorial que eu falei com vocês, porque é onde está localizada a floresta amazônica. Então aqui nós temos massa de ar equatorial atlântica. Aqui nós temos massa de ar equatorial continental. As duas são quentes e as duas são úmidas, ok? Aqui agora nós temos a massa de ar tropical atlântica, que é quente e úmida. Que nós temos a massa de ar tropical continental, que é quente e seca. É a única seca que nós temos aqui. E no inverno aparece a massa de ar polar atlântica, que é fria e úmida. Essa massa de ar ela é responsável por trazer, né, por levar, no caso, uma frente fria lá para a região amazônica. Quando chega essa frente fria na região amazônica, que dura alguns dias, essa frente fria que chega recebe o nome de friagem. É um fenômeno conhecido como friagem. E aqui eu gostaria que vocês fizessem. Eu gostaria que todos vocês tentassem, né, entender, conhecer todas essas massas de ar do Brasil. Então eu vou falar mais uma vez para vocês o nome delas e eu gostaria que vocês fizessem o mesmo em casa. Então nós temos a massa de ar equatorial atlântica, temos aqui a massa de ar equatorial continental, massa de ar tropical atlântica, massa de ar tropical continental e massa de ar polar atlântica. Então agora nós vamos falar sobre os climas que temos aqui no nosso território brasileiro. Climas do Brasil. Aqui eu estou mostrando para vocês neste mapa a divisão, né, dos principais tipos de clima que temos aqui no nosso território. Primeiro aqui a gente vai falar do equatorial, né, que está aqui pintado de vermelho. O clima equatorial ele é caracterizado por ser quente e úmido. Como eu falei com vocês, né, no decorrer da nossa aula, isso é devido principalmente à grande vegetação que temos nessa área aqui, né, que é a floresta amazônica, contribuindo para esse excesso de umidade. Temos aqui agora o tropical ou tropical típico, está sendo representado, né, com essa cor laranja. O tropical típico, ele apresenta elevadas médias térmicas e ele é semi-úmido. Como assim semi-úmido? Temos duas estações mais secas e duas estações mais úmidas, mais chuvosas. Então ele é semi-úmido. Períodos que ele tem uma grande umidade e período que ele enfrenta um pouco mais, né, dessa seca. Mas nada assim tão comprometedor. Essa área de amarelinha aqui
Essa área, sim, ela enfrenta um grande problema com seca, né? Aqui é o clima semiárido que nós temos no Brasil, né? É um clima do sertão nordestino, ele apresenta poucas chuvas e tem uma elevada temperatura. Tá? E por que essa área ela é seca? É porque ao redor dessa área temos barreiras, relevos altos, planaltos elevados, que atrapalham a entrada, né, de ventos que chegam do litoral e de ventos que chegam da região amazônica. E esse vento que deveria chegar, ele chegaria com umidade. Mas como esse relevo é alto e funciona como uma barreira, ela impede essa chegada desses ventos mais úmidos. Por isso essas áreas aqui, essa área de clima semiárido, ela é mais seca. Agora o subtropical, que está aqui ao sul do Brasil, né? Essa área de subtropical fica na região sul, como eu falei, ela é cortada pelo trópico de Capricórnio. Então você vê que uma parte dela está localizada naquela zona temperada. Portanto, é a área mais fria que nós temos aqui no nosso país, de acordo com a sua localização, né? Com as temperaturas mais baixas. Ela é mais úmida nessa porção aqui, ó, do litoral, tá? Agora o tropical litorâneo ou tropical úmido, que é essa faixa verde aqui. Essa área, né, ela é uma área que possui elevados índices pluviométricos e uma elevada média térmica. Por que ela é úmida? Porque recebe massa de ar que vem de onde? Que vem do Oceano Atlântico. E essa área aqui que é a tropical de altitude. Por que altitude? Porque essa área aqui, ela é elevada. Meu nome já fala altitude, então são áreas mais altas. Então, por mais que ela esteja, né, situada numa área mais quente, foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Essa região aqui será mais fria, por quê? Porque ela é uma região mais serrana, ela é uma região mais alta. Então, por isso, a temperatura aqui tende a ser mais baixa. E ela também apresenta bons índices pluviométricos. Finalizamos aqui agora mais um módulo e nós iremos agora acompanhar a explicação da atividade. Atividade. Número 1. O Brasil apresenta o predomínio de climas quentes em razão principalmente da sua posição geográfica, né? E a ação das massas de ar quente que ela recebe. Com base no mapa ao lado, crie uma legenda para este mapa, tá? Identificando cada tipo de clima que existe aqui no Brasil. Então você vai criar, que nem naquele mapa que eu acabei de explicar para vocês sobre o clima, vai colocar a legenda. Ah, eu quero falar sobre o clima equatorial primeiro. Então vou lá, faço um retângulo ou um quadradinho, pinto ele de amarelo, escrevo equatorial na frente, vou aqui no equatorial e pinto de amarelo, ou de azul, ou de verde. Vocês escolherão a cor. Só quero que vocês coloquem os 6 climas que predominam aqui, né, que predominam no Brasil, o nome deles e pinte de acordo com a legenda. Aqui no 2, né, no caso, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês preencham esses espaços da letra A, B, C e D, né, com o tipo de massa de ar que está naquele momento, naquele lugar, que chegou naquele lugar. Então eu quero que vocês me informem se ela é tropical continental, tropical marítima, polar continental ou polar marítima, de acordo com as dicas que foram dadas aqui na frase, ok? Número 3. É muito bom aprender geografia ouvindo música. Leia um trecho dessa canção de Jorge Benjor. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Então, gente, letra A. Eu sei que vocês vão ficar rindo de mim, mas não tem problema não, tá? Letra A. A letra A desta música afirma que o Brasil é um país de clima tropical. Então, me explica, por que o Brasil possui climas quentes? Letra B. A região sul tem um clima mais frio que as demais regiões do país, pois o seu clima é subtropical. Qual é a razão dessa diferença? Eu acabei de explicar para vocês, né, no nosso último tópico da aula. E agora a última etapa da nossa atividade. Número 4, vocês irão relacionar as colunas, né? Letra A, no que for característica de zona tropical. Letra B, no que for característica de zona temperada. Letra C, característica de zona polar. E aí, a número 5, que é a última questão, eu quero que vocês preencham esses retângulos, né, com tempo ou com clima. E você vai preencher de acordo com as frases que estão à frente dele. Então, eu vou fazer o primeiro com vocês. Ó. No norte do Brasil, o calor é intenso durante todo o ano, acompanhando de chuvas irregulares.
acompanhado de chuvas irregulares. Então, se é algo que acontece todo ano no Brasil, se é uma característica, então isso aqui é uma condição de clima, então aqui nesse retângulo eu vou escrever clima e vocês farão agora os demais, ok? Façam com bastante atenção. Não deixem de fazer as atividades, tá? Um beijo. Estamos chegando ao fim de mais um módulo. Não deixem de fazer as atividades, hein? Um beijão!